Deus seja louvado. O título desta mensagem: o lucro da morte. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Essa é a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Que Deus seja verdadeiro e que todo homem seja mentiroso. Diz o versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E isso provavelmente aconteceu no ano 62 depois de Cristo, e o lugar é Roma, a sede do poder imperial romano. Glória a Deus! É a cidade e o palácio de César, e o Senado de Roma e os exércitos de Roma dominam o mundo conhecido, e o próprio sistema nervoso do império. E o apóstolo Paulo sempre quis ir até Roma para pregar o evangelho, porque pregar o evangelho em Roma era desencadear um efeito cascata que se espalharia por todo o império. Mas ele é mantido em cativeiro como um prisioneiro do império, e ele está preso em uma prisão domiciliar e fica lá preso por 2 longos anos. O apóstolo Paulo é um homem trabalhador, é uma figura dinâmica, e Paulo está lá sentado em uma casa, em uma sala por 2 longos anos, e enfim é uma sentença de morte para o apóstolo Paulo, e ele está acorrentado aos soldados romanos dia após dia, durante toda a noite, durante todo o dia, durante esse longo tempo. Ele é como um animal enjaulado, e Paulo aguarda o seu julgamento perante César, o que vai significar vida ou morte para ele. E César vai possuir a autoridade e o poder da morte sobre a vida de Paulo. E Paulo sabe disso. O crente comum, a pessoa comum, pode facilmente ser desencorajada e abatida e até mesmo derrotada quando se encontra em tal situação. Mas não Paulo. Saindo aqui dessa prisão romana, aqui está este livro de Filipenses, e parece uma nota de triunfo, é uma nota de vitória. Você pensaria que ele está sentado no próprio céu enquanto escreve isso? E a fé de Paulo é contagiosa, e enquanto ele escreve essa carta, ele nos dá o segredo sobre como alguém pode viver debaixo das circunstâncias da vida que são limitantes e restritivas. E, no entanto, para o seu coração e o seu espírito possa subir às alturas do céu, como ele repetidamente dirá ao longo dessa epístola. Alegrai-vos sempre no Senhor. E de novo digo, alegrai-vos. E descobriremos as respostas nesses versículos. E o que era verdade de Paulo também deve ser verdade para você e para mim, porque também nos encontramos frequentemente entre uma rocha, em circunstâncias difíceis da vida, às vezes com a família, com os negócios, com os filhos, e nós também devemos manter uma nota de vitória e de triunfo enquanto nós vivemos nossas vidas cristãs. O maior testemunho que você e eu teremos, geralmente,
não é quando nós estamos no topo da montanha, mas quando estamos no vale da dificuldade, como Paulo está aqui neste cenário. E para que nossa fé seja tão vibrante e tão real, que possa enviar um triunfo, uma nota de triunfo da nossa fé em Jesus Cristo, que se leva acima de todas as circunstâncias. Então eu quero que olhemos para esse texto. Eu quero que Deus escreva esse texto novamente no meu próprio coração, essa tarde ou essa noite. E eu quero que Ele imprima isso na sua alma hoje, ao olhar esta passagem que começa no versículo 21. Então observe primeiro a prioridade na vida de Paulo, porque Paulo começa a sessão tornando uma das mais dramáticas declarações que jamais vieram de sua caneta, inspirada ou da caneta de qualquer outra pessoa. Ele começa com essas poucas palavras: para mim, o viver é Cristo. Observe que Paulo diz para mim. Isso é muito pessoal. E se alguém está vivendo para Cristo, ou se ninguém mais está vivendo para Cristo, ou se todos estão vivendo para Cristo, eu não estou olhando para a minha direita e nem para a minha esquerda. Para mim, ele está olhando para Cristo. Ele viverá por Cristo, não importa quem está ou quem não está vivendo para Cristo. É onde você e eu devemos estar hoje. Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Viver para Cristo não é uma mera existência superficial de uma associação com o nome de Cristo. Viver por Cristo significa conhecer a Cristo, adorar a Cristo, louvar a Cristo, se render a Cristo, se submeter a Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo por toda a sua vida. O alfa e o ômega, a soma e a substância, tudo isso é Jesus Cristo, e isso é o que significa literalmente no idioma original. O verso aqui é fornecido pelos nossos tradutores, e enquanto Paulo escreve isso, ele de uma maneira muito dramática e enfática, isso literalmente diz: porquanto para mim viver é Cristo. Ele nem quer um verbo entre Cristo e ele. Tudo na vida de Paulo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro, não a circunferência. Toda a sua vida é consumida por Cristo. Tudo em sua vida expressa em Cristo. Cristo é a pedra angular da sua vida. Cristo é o ponto central da vida dele. Cristo é a âncora de sua vida. Cristo é o centro de gravidade de sua vida. Cristo é o fundamento, os pilares e o pináculo de cima até embaixo. Cristo é tudo na vida de Paulo, e o que ele está dizendo aqui, Cristo é a maior prioridade. Ele é o número 1, o resto tudo está em segunda instância na vida de Paulo. Cristo é a sua maior paixão. Ele ama Cristo mais do que o pai, a mãe, os irmãos, até a própria vida. Cristo, a sua maior possessão. Se você tem Cristo, você tem tudo. Mas se você não tem Cristo, você não tem nada. Cristo é o poder de sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele quer andar como Cristo, falar como Cristo, ensinar como Cristo, compartilhar o Evangelho como Cristo. Tudo na vida de Paulo é Cristo, e através de Cristo e para Cristo, tudo Cristo. É assim que você e eu devemos viver. Até as coisas boas são secundárias para Ele. E o melhor é que esses versículos aqui seja um puxão no seu coração para você voltar ao seu primeiro amor, voltar para a centralidade de Cristo. Nem a sua igreja, nem a sua denominação é Cristo. E Cristo te colocará em uma igreja,
Ele te colocará em um ministério, Ele te colocará em uma denominação, mas Cristo é a cabeça e nós somos apenas o corpo. E Paulo começa com isso. A prioridade de Paulo na vida dele é Cristo. Eu quero que você observe o lucro de Paulo na morte. Enquanto Paulo está encarando a iminência da morte aos seus olhos, Paulo não está sentado em algum lugar bebendo um café com leite. Ele está olhando um cano de arma apontado para ele, que é a própria morte. E aqui é que ele se encontra. Mas observe o que ele diz, que isso é um testemunho que deve ser o seu testemunho e o meu testemunho, hoje à tarde ou esta noite, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Essa era uma possibilidade real para Paulo, que em breve, até onde ele sabia, compareceria diante de César, e César poderia tirar a sua vida, e isso seria a sua morte. Ele seria um mártir horrível, mas ele diz: se César exigir a minha vida, morrer é lucro. E o verbo não está no original, ele literalmente diz: morrer é ganho. E essa palavra lucro, isso não é híperbole. Esse será o maior lucro que Paulo jamais experimentou, morrer, porque morrer como um crente em Jesus Cristo significa que você entra imediatamente na própria presença de Jesus Cristo, que é ainda maior do que servir Ele a uma distância aqui na terra. Ou seja, Paulo vai do túmulo para a glória, e a morte o conduzirá imediatamente à presença de Cristo. A morte será gloriosa. Vão pegar Paulo pela mão e o levará para a presença de Cristo. A morte de Paulo não será uma tragédia, será um triunfo. E eu quero que vocês saibam que se vocês não viverem para Cristo, quando vocês morrerem, será uma grande perda. Existe apenas uma maneira de obter a morte, e é viver para Cristo nesta vida e neste mundo. E qual é esse lucro? Qual é esse maior lucro? Vou falar o que não é. Não são as ruas de ouro, não são portões de pérolas, nem se encontrar, glória a Deus, com os entes queridos, por mais maravilhosos eles sejam ou foram. Não é a ausência de tristeza e de lágrimas também. O maior lucro do céu para Paulo será permanecer com o Senhor Jesus Cristo, estar em sua própria presença e amar a Cristo e adorar a Cristo e louvar a Cristo e servir a Cristo para todo sempre, para toda eternidade. Ele é tão limitado aqui, irmãos, nós somos tão limitados aqui, mas seremos ilimitados lá. E a morte lhe dará a Cristo. E como você enfrenta a realidade da morte? Para nós, como crentes, a morte não tem influência mais, ela não mais domina sobre nós. Cristo removeu o arguilhão da morte e nos deu a vitória sobre a morte através de sua ressurreição. Então esse é o lucro de Paulo e nosso também na morte. E esse é o lucro na morte. Se você é um crente em Jesus Cristo, Cristo nosso Senhor, eu quero que você observe agora a perplexidade de Paulo na alma. Os versículos 22 e 23, Paulo é pego entre viver por Cristo aqui, morrer e ir para estar com Cristo no céu. E é como se ele estivesse no meio de um aperto. Para onde eu vou? E assim ele diz no versículo 22,
Se o viver na carne traz fruto, o que é uma possibilidade real, e acabaria sendo o que aconteceu nessa primeira das 2 prisões romanas que ele sofreu. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, pregar o evangelho para inúmeras pessoas, isso é um trabalho frutífero. Almas serão conquistadas para Cristo, novos crentes serão edificados em Cristo, as igrejas serão plantadas para Cristo, o evangelho de Cristo irá avançar ainda mais. Cristo será magnificado aqui na terra, se Deus prolongar o número dos dias aqui. Então ele diz no meio do versículo 22, já não sei o que hei de escolher. Eu quero ficar aqui e pregar a Cristo, ou se eu vou parar, ou se eu vou para o céu, estar com Cristo. O que eu faço? Ele diz, eu não sei o que eu escolho. Quão estranho é isso? Paulo foi um dos homens mais decisivos que já andou e caminhou nessa terra, e ainda, se você vê aqui, ele paralisado, sem saber qual caminho ele deveria escolher. Seria como se estivesse sendo puxado para 2 direções. Ele diz no versículo 23, eu estou sendo constrangido em ambas direções. Para Deus, essa poderia ser a experiência em meu coração, em minha vida e em seu coração e na sua vida, quando ele diz, eu estou constrangido, glória a Deus. E Paulo está passando por uma das provações mais angustiantes dentro da sua alma. Mas para Paulo, ele quer estar com Cristo, o que é indescritivelmente melhor, incomparavelmente. E assim ele diz no versículo 23, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Glória a Deus. Ele está ansioso para ir estar na presença do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eu tenho desejo de partir. E essa palavra partir fala metaforicamente da sua morte, porque eu quero estar com Jesus Cristo, desejo de partir e estar com Ele. Você vê isso no versículo 23, o que é o céu. Para Paulo, é estar com Cristo. Agora, Paulo sabe que ao morrer e que ao abrir os olhos, estará na presença do Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, estando ausentes do corpo, é preferível estar com o Senhor em casa. É a minha prioridade e o meu desejo. E você se lembra do ladrão na cruz? Senhor, lembre-se de mim quando entrar no teu reino. E Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 23, no versículo 43, Jesus disse, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a esperança que nós temos como crentes. Não é amanhã, não é a próxima semana, não é no próximo mês, nem no próximo ano, mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso e seremos como Cristo. E no final do capítulo 3, verso 20 e 21 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Agora você e eu temos uma alma redimida dentro de um corpo não resgatado, e chegará o dia da morte, e no final dos tempos, quando finalmente haverá uma alma redimida dentro de um corpo redimido, e naquele dia seremos totalmente feitos igualmente ao Senhor Jesus Cristo.
e ainda ser uma criatura. E teremos um corpo glorificado, assim como Jesus, e teremos olhos glorificados para olhar para Ele, teremos uma língua glorificada para cantar os seus louvores por todas as eras vindouras, teremos mãos glorificadas para lançar nossas coroas de volta aos seus pés, e teremos joelhos glorificados ao cairmos diante dele e adorarmos. Teremos pés glorificados com os quais serviremos, e quando viajaremos e cumpriremos as designações que Ele nos dará. Se nós o amamos agora pela fé, nós o amaremos ainda mais. Glória a Deus pela vista diante dos olhos. E Apocalipse 22, versículo 4 diz que nós vamos ver a sua face como ela é. Os reis antigos não se revelavam aos seus súditos e os que trabalhavam no seu reino, mas nós temos um rei que nos convidará à sua presença, a ir nós diante do seu trono e olharmos em seus olhos, olharmos em seu rosto, e a maior benção que jamais chegará a uma alma. Só chegará a alma redimida, e nós veremos exatamente como ele é. Então Paulo, ele quer e prefere estar com Cristo. É o que ele diz no final do versículo 23, que é incomparavelmente melhor, não apenas melhor, e não apenas muito melhor, é um superlativo duplo, é incomparavelmente melhor. E assim, é essa perplexidade dentro de Paulo. Glória a Deus, o que é a mesma perplexidade que deve existir em você e em mim. Quando nós vemos um pai que acredita no Senhor, uma mãe que acredita no Senhor, um avô, um filho, quando eles vêm até o fim de suas vidas servindo a Deus, queremos nos apegar a eles, queremos que eles continuem conosco, mas dessas perplexidades eternas, com o melhor, e para eles entrarem imediatamente na presença do Senhor. E a nossa perda é lucro, é o lucro deles. Então, finalmente, eu quero que você observe a partir do versículo 24, Paulo em Espírito lhe diz: é mais necessário permanecer na carne, significa viver neste corpo terreno, é mais necessário para o bem de vocês. Essa é uma afirmação muito humilde, e esse é um homem que se negou e tomou uma cruz e está seguindo a Cristo. Negou a si mesmo. Este é um homem que morreu para si mesmo e que morre para si diariamente. E essa é a luta que todos enfrentamos entre eu e o que eu quero fazer e o que é melhor para os outros. O sacrifício que eu devo fazer para o bem dos outros. E é por isso que Jesus Cristo teve que passar lá no jardim do Getsemane, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita, Senhor. E todos devemos saber o que está disposto a sacrificar nossos próprios desejos pessoais por um bem maior dos outros, e que venha Cristo e são edificados em Cristo. Veja bem, enquanto você e eu ficarmos nesta terra, há trabalho para você e para nós fazermos e para nós servirmos ao Senhor. E se você está aqui nesta tarde, ainda está respirando, há trabalho do Evangelho para você fazer. Caso contrário, o Senhor já teria levado você para a sua casa, para estar com Ele. Nunca nos retiramos da obra de Deus. Você pode se aposentar do escritório, você pode se aposentar da sua sala de aula, se aposentar
de qualquer coisa, de qualquer vocação que você teve, mas nunca se aposentará dos seus esforços ministeriais para servir ao Senhor Jesus. E desde que o Senhor mantém você respirando, mantém você aqui na terra, o seu propósito é glorificar a Ele e servir a Ele, e que nenhum de nós que está ouvindo esta mensagem possa cruzar os braços, e que possamos ir com o peito aberto, inclinado, de joelhos até a linha de chegada, pois venceremos esta corrida pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Veja, 2 Coríntios 5, versículo 11, portanto, conhecendo o temor do Senhor, convencemos os homens. E Paulo diz que está convencido, está comovido, por isso eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso. Na verdade, eu quero ir para o céu, eu quero estar lá com Cristo, mas eu estou disposto a ficar para ajudar vocês na fé, para edificar vocês, para ensinar a palavra de Deus para vocês, para ajudá-los. A causa é o seu progresso, o efeito e a alegria e o gozo na fé. E quando ele diz fé, aqui você precisa entender que existem duas maneiras diferentes nas escrituras de fé: a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva é a paz de Deus no nosso coração, na nossa alma. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ficai ansiosos por coisa alguma, antes apresentai vossas súplicas com ações de graças e orações, que seus pedidos sejam oferecidos a Deus. E a paz de Deus reinará nos vossos corações, em Cristo Jesus. Isto é fé subjetiva, mas objetiva, que é o corpo da verdade cristã e a sã doutrina. Glória a Deus, como é revelada nas Escrituras. A fé de uma vez por todas, entrega aos santos. Judas, versículo 3 e 4 diz: então o que Paulo está dizendo é que toda a nossa alegria está na fé, na verdade que nos diz sobre o Senhor Jesus Cristo. João 15, versículo 11 diz: essas coisas que eu falei, falando sobre a fé objetiva, a minha alegria de estar com vocês, que a alegria de vocês seja plena. Então, a alegria que nós teremos de reconhecermos depende crescermos na verdade da palavra de Deus e avançarmos na nossa fé cristã. E ele diz no versículo 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, e para mim viver é Cristo, e para viver é Cristo. Isso se chama cristianismo. Foi o que aconteceu no momento em que você atravessou pela porta estreita e entregou sua vida a Jesus Cristo. A partir daquele momento, você não vive mais para este mundo. Daquele momento em diante, você não vive mais por si mesmo. Daquele momento em diante, você começou a viver por Cristo. E quando você acreditou em Jesus Cristo, você se submeteu e rendeu sua vida a Ele. E assim, meu amado irmão, quando você morrer, e quando eu morrer, será lucro, maior lucro, e será muito mais lucro. Você nunca saberá um lucro tão grande, assim nunca saberá e nunca conheceram um lucro tão grande na sua vida, que é morrer em Cristo Jesus. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente
glorificado.